pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Angola recebeu com entusiasmo a primeira visita de Leão XIV. O Papa respondeu com fortes apelos à construção de uma nova cultura de justiça social. De Luanda ao leste do país, a viagem não esqueceu as feridas do passado, pedindo a superação dos conflitos e o fim da corrupção. Com milhões de homens e mulheres de boa vontade que constituem a principal riqueza deste país, pretendo também invocar a conversão dos que, escolhendo caminhos opostos, impedem o seu desenvolvimento harmonioso e fraterno. Caríssimos, referia-me às riquezas materiais nas quais, inclusivamente no vosso país, interesses prepotentes põem as mãos. Quanto sofrimento, quantas mortes, quantas catástrofes sociais e ambientais acarreta essa lógica extrativista. Em Angola, Leão XIV assumiu uma voz profética contra as dinâmicas económicas que visam apenas o lucro. Perante a multidão reunida na centralidade do Quilamba, a exigência de uma renovação ética foi o centro da mensagem do Papa. Também nós podemos e queremos construir um país onde as antigas divisões sejam superadas para sempre, onde o ódio e a violência desapareçam, onde a chaga de corrupção seja curada por uma nova cultura de justiça e partilha. Só assim será possível um futuro de esperança, sobretudo para os muitos jovens que a perderam. A devoção de um povo marcou a passagem do Papa por Angola. No Santuário da Mushima, Centro Nacional de Peregrinação, milhares de fiéis uniram-se em oração com Leão XIV em nome da paz. E o amor que deve triunfar, não a guerra. É isso que nos ensina o coração de Maria, o coração de Mãe de todos. Partamos, pois, deste santuário como anjos mensageiros de vida, para levar a todos a carícia de Maria e a benção de Deus. Mama Mushima, tu és a cocoe. Mama Mushima, tu tambululé. Foi um marco histórico. Pela primeira vez, a viagem de um Papa estendeu-se ao leste de Angola. Em Saurimo, Leão XIV deixou um aviso firme, rejeitando a instrumentalização da fé cristã e qualquer violência. Hoje vemos que muitos desejos das pessoas são frustrados pelos violentos, explorados pelos prepotentes e enganados pela riqueza. Quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos. Numa viagem de proximidade, o Papa mostrou-se impressionado com a vitalidade dos jovens angolanos e fez questão de passar por um lar de idosos, em Saurimo. Ali, pediu que os mais velhos sejam escutados, rejeitando qualquer forma de discriminação. Os idosos não devem ser apenas assistidos, mas, em primeiro lugar, devem ser escutados, pois guardam a sabedoria de um povo. E temos de lhes ser gratos, pois enfrentaram grandes dificuldades pelo bem da comunidade. Ao despedir-se de Luanda, o Papa concluiu a etapa angolana desta viagem maratona com uma mensagem aos responsáveis católicos. A reconciliação do país é uma prioridade. O vosso contributo é comumente reconhecido e apreciado. Mas este trabalho não acabou. Promovei, pois, uma memória reconciliada, educando todos para a concórdia
e prezando no meio de vós o testemunho sereno daqueles irmãos que depois de passaram tormentos dolorosos, tudo perdoaram. Depois de dias intensos em Angola, marcados por multidões, a deslocação do Papa à África encerrou-se hoje na Guiné Equatorial, marcando o final da maior viagem do atual pontificado, que passou ainda pela Argélia e os Camarões. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte de Nico et Val de Judia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte de Nico et Val de Judia, la qualité du Portugal à prix d'amis. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijos, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224
e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, permitam-me que comece por saudar de forma especial os grupos que se inscreveram para participar nesta celebração. Temos o grupo dos ex-combatentes do Batalhão 5011 da Primeira Companhia, o grupo dos ex-combatentes da Companhia de Caçadores 3435 e o grupo dos ex-combatentes da Segunda Companhia Batalhão 8421. Cavalaria. Temos ainda o grupo do Encontro de Cortes Infantis, do Santuário de Fátima, que hoje se realiza, o grupo da ACR Unidos por Vilares da Diocese do Porto e também da Diocese do Porto, o grupo da Confraria de São Miguel Arcanjo de Lessa da Palmeira. Da Diocese de Setúbal temos a comunidade de São Tomé e Príncipe de Miratejo e temos o grupo das paróquias de Faralhão, Praias do Sado e São Paulo. Da Diocese de Viana do Castelo temos o grupo das paróquias de Alvarães e Vila de Punha. Temos do Patriarcado de Lisboa o grupo da paróquia de Linda a Velha
e da Diocese de Viana do Castelo, o grupo da paróquia de Vila Nova de Anha. Temos também o grupo da família Andaluz, que quero saudar de forma muito especial neste dia, que está também presente a participar nesta celebração. A Igreja celebra hoje São Marcos, o Evangelista. Por isso, neste dia somos convidados a deixar-nos conduzir pela mão de São Marcos ao encontro do Senhor ressuscitado. Mas não esquecemos também o dia importante que o nosso país assinala. E por isso queremos rezar nesta nossa celebração de forma muito especial pelos nossos governantes, para que procurem sempre o bem comum, para que sejam sempre elementos de paz, promotores de paz, de desenvolvimento para a população deste país a que pertencemos. Preparemos então o nosso coração, deixando-nos guiar por São Marcos ao encontro do Senhor e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa missão. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, Oremos. Senhor nosso Deus, que confiastes ao evangelista São Marcos a missão de proclamar o Evangelho, fazei que aproveitemos de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os passos de Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele vela por vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos espalhados pelo mundo suportam os mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo, depois de terdes sofrido um pouco, vos restabelecerá, vos aperfeiçoará, vos fortificará e vos tornará inabaláveis. A Ele o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Foi por meio de Silvano, a quem considero irmão de confiança, que vos escrevi estas breves palavras, para vos exortar e assegurar que esta é a verdadeira graça de Deus. Permanecei firmes nela. Saúda-vos a comunidade estabelecida em Babilônia, eleita como vós, e também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. Paz a todos os que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
cantará eternamente as misericórdias do Senhor, cantará eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Senhor, os céus proclamam as vossas maravilhas, e a Assembleia dos Santos a vossa fidelidade. Quem sobre vós, sobre as nuvens, se pode comparar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus será igual ao Senhor? Feliz do povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Alleluia, 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 alleluia. Nós pregamos Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, celebramos hoje a festa do Evangelista São Marcos. E é interessante porque nós podemos dizer que sabemos pouco acerca dele, temos curiosidade de saber muito mais. Sabemos pouco, mas sabemos o fundamental. Que se deixou cativar por Jesus Cristo, que acreditou nele, e que sentiu a necessidade de o dar a conhecer, a tal ponto que nos deixou esse testemunho maior, que é o Evangelho segundo São Marcos. Sabemos que acompanhou Paulo e Barnabé em algumas das suas viagens apostólicas. São Pedro, na primeira leitura que escutamos, chamava-lhe filho, provavelmente por ter sido ele a batizá-lo. Foi o primeiro dos evangelistas, isto sabemos, pondo por escrito o testemunho recebido dos apóstolos, especialmente de São Pedro. E não sabemos muito mais. Porquê? Porque, de facto, a preocupação de São Marcos nunca foi atrair as atenções sobre si. Pelo contrário, foi de chamar toda a atenção e pôr toda a atenção sobre Jesus Cristo. E nisto, São Marcos é exemplo do que deve ser o cristão, aquilo a que cada um de nós é chamado. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que se encontram com Ele e que sentem a necessidade de o dar a conhecer, cujo foco não se centra no próprio eu, mas no Senhor. No final do relato evangélico que escutamos, São Marcos apresenta-nos a missão que Jesus ressuscitado confia aos seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, depois continua, batizai. Trata-se da última aparição de Cristo ressuscitado aos seus discípulos antes da sua ascensão ao céu, a que faz também referência o evangelista. De facto, depois da ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos de forma passageira, transitória, preparando-os para uma nova forma de presença, que depois da ascensão se percebe, paradoxalmente, na ausência física. E este tempo pascal que estamos a viver, que estamos a celebrar, tem esta pedagogia. Fala-nos das aparições de Cristo ressuscitado,
como algo transitório. Porque a presença do Senhor hoje é uma presença diferente, que se manifesta precisamente na ausência física. Jesus não tem sucessor, porque para nós cristãos a sua ausência é apenas aparente. Ele permanece presente no meio de nós, cumprindo a sua promessa: eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Mas trata-se sempre de uma presença que não é óbvia, porque escapa aos sentidos. Isto é, não vemos Jesus Cristo como nos vemos uns aos outros. O que não significa que essa presença seja menos real. E esta dupla referência do Evangelho que escutamos, quer à última aparição de Jesus Cristo ressuscitado aos discípulos, quer à sua ascensão, aponta precisamente para o grande desafio que nos é lançado a nós cristãos, aos cristãos de todos os tempos, procurarmos o encontro com Jesus Cristo, porque Ele está vivo, porque Ele não é uma figura interessante do passado, mas alguém presente e presente na nossa vida. A este nível, a experiência de São Marcos é particularmente preciosa para nós, porque a experiência de São Marcos é muito semelhante à nossa. Nós cristãos temos sempre esta ilusão que se nós tivéssemos vivido há 2000 anos atrás, na Palestina, se tivéssemos visto Jesus como nos vemos uns aos outros, escutado as suas pregações, presenciado os seus milagres, então teríamos uma fé muito mais forte. Por engano. Porque a maior parte daqueles que andaram com Jesus, que o escutaram e que viram os seus milagres, não acreditaram nele. Foram os que depois gritaram: crucifica-o. Não vivamos essa ilusão. O encontro com Cristo faz-se hoje. Hoje. E a experiência de São Marcos é muito semelhante à nossa. Porquê? Porque São Marcos não consta que tenha acompanhado Jesus nos caminhos da Palestina. Deixou-nos o Evangelho, conta-nos a vida de Jesus, mas ele não esteve lá. Ele transmite-nos o testemunho dos apóstolos. Tal como nós, ele não pertencia ao grupo dos discípulos a quem Jesus Cristo apareceu depois de ressuscitado. E isso não o impediu de se tornar grande testemunha de Jesus Cristo ressuscitado. Conduzido pelo testemunho dos apóstolos, Marcos fez a experiência do encontro com Jesus Cristo vivo na sua vida. E esse encontro transformou essa vida. Essa é a experiência que cada um de nós pode fazer hoje. Essa é a experiência a que somos convidados. Essa é a nossa situação. 2000 anos depois dos acontecimentos que São Marcos refere no seu Evangelho, continuamos a poder encontrar Cristo ressuscitado. Continuamos a poder fazer essa mesma experiência da presença de Jesus Cristo que transforma as nossas vidas. É este encontro com Jesus Cristo que é fundamental na nossa vivência cristã. É isto que faz de nós cristãos. E quando na nossa vida experimentamos este encontro com Cristo, como aconteceu com São Marcos, tornamo-nos necessariamente suas testemunhas. Não podemos calar em nós a alegria da presença de Cristo. O encontro com Cristo, se é verdadeiro, conduz sempre ao testemunho. Sempre. Necessariamente. Por isso, a boa nova da ressurreição, como nos recorda permanentemente este tempo pascal, é sempre acompanhada de uma missão: anunciar que Jesus Cristo está vivo. Anunciar que todos podemos fazer a experiência do encontro com Ele hoje. Sermos cristãos significa testemunharmos a alegria desta presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, mesmo no meio das dificuldades que temos de enfrentar. Sermos cristãos significa levar Jesus Cristo àqueles com quem vivemos e contactamos. Levá-lo como o único capaz de dar um sentido pleno às nossas vidas. Como aquele a quem podemos confiar as nossas preocupações e angústias, porque Ele vela por nós, como nos garantia São Pedro na primeira leitura que escutamos. É isto que faz de nós cristãos, o encontro com Jesus Cristo vivo hoje.
O exemplo dos santos pastorinhos de Fátima é elucidativo desta experiência do encontro com Cristo vivo. Conduzidos primeiro pelo anjo, mas depois, sobretudo, por Nossa Senhora, eles experimentaram esta presença de Jesus Cristo nas suas vidas e tornaram-se transparência dessa presença. Transparência. Tal forma que alguns daqueles que conviveram com Francisco e Jacinta, com estes dois pequenos grandes santos, diziam que se sentia alguma coisa de diferente nas suas vidas. Que as suas vidas faziam transparecer algo de novo. Algo dessa presença de Deus. Isto é, não apenas o encontro com Cristo vivo os transformou, como eles se tornaram presença viva de Jesus Cristo. Essa é a vocação de cada um de nós cristãos. Como nos ensina São Marcos. Nós somos convidados a fazer a experiência deste encontro para que aqueles que connosco contactam não precisem de ouvir tanto as nossas palavras, como sobretudo sentir no testemunho da nossa vida essa presença de Cristo vivo. Caros peregrinos, peçamos ao Senhor ressuscitado, aqui presente no meio de nós, que nos reúne para a celebração da Eucaristia, peçamos ao Senhor ressuscitado, por intercessão de São Marcos e dos santos Francisco e Jacinta, que faça de nós suas testemunhas, seus anunciadores. Irmãs e irmãos, na festa de São Marcos, evangelista, elevemos os nossos corações para Deus, fonte de toda a luz, que nos chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu povo, cantando. Ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que viva em plenitude e anuncie com fidelidade o Evangelho que recebeu de São Marcos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão XIV, pelo nosso Bispo José, pelos presbíteros e diáconos, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam fielmente a palavra de Cristo. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem com coragem e sem desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos perseguidos neste mundo, para que, firmes na fé, resistam ao demónio que anda à sua volta para os enganar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros de todas as comunidades paroquiais aqui presentes, para que saibamos cantar todos os dias a bondade e a fidelidade do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que a graça de Deus lhes dê a eterna glória em Cristo nosso Salvador, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, não permitais que nos envergonhemos do Evangelho pelo qual São Marcos deu a vida, e por sua intercessão e auxílio, enviai-nos a ensinar a toda a gente que é preciso acreditar para ser salvo. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício de louvor que vos oferecemos ao celebrar a glória de São Marcos e fazei que a vossa Igreja permaneça sempre fiel à missão de anunciar o Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e para sempre, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte,
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas diz a minha palavra e serei salvo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Aproximando-se dos discípulos, disse-lhe Jesus: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
ensinai-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Ides receber a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia.
Oremos. Santifica-nos, Deus Todo-Poderoso, os dons que recebemos do vosso altar e confirma-nos na fidelidade ao Evangelho que São Marcos transmitiu à vossa Igreja. Por Cristo Nosso Senhor. Caros peregrinos, sabemos, podeis sentar-vos por um momento, sabemos o lugar especial que as crianças ocuparam sempre em Fátima. Foram crianças que o céu escolheu neste lugar como interlocutores. E por isso todos os sábados terminamos esta celebração invocando a bênção de Deus sobre as crianças presentes. Portanto, eu vou pedir a todas as crianças que aqui estão que agora se aproximem aqui do altar. Venham até ao altar. As que são mais pequenas e que não podem ainda vir sozinhas, peço que quem as acompanha as possa trazer até junto do altar para nós invocarmos a bênção de Deus sobre elas. E enquanto as crianças vêm, nós cantamos. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Muito bom dia. É sempre um motivo de alegria grande ter-vos aqui tão perto do altar. E hoje eu pedi-vos que viessem até aqui porque nós queremos pedir a bênção de Jesus para todos vocês. O que é que isto quer dizer? Que nós queremos que Jesus vos dê um coração bonito, um coração como de duas outras crianças que viveram aqui neste lugar e a quem Nossa Senhora falou. Sabem como é que se chamavam essas crianças? Jacinta e Francisco, muito bem. A Jacinta e o Francisco eram crianças como vocês, que souberam ter um coração bonito. Isto é, um coração amigo de Deus, amigo uns dos outros, amigo dos pais e que queria fazer o bem. E é isso que nós vamos pedir para cada um de vocês. Vamos pedir que Jesus vos dê um coração bonito, como o do Francisco e o coração da Jacinta. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai-nos. A Senhora do Rosário, pela vossa intercessão, abençoe o Santo Padre e nos leva a conversar. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Enquanto as crianças regressam aos seus lugares, faço a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, recordo que sempre neste dia, 25 de abril, temos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, à tarde, o encontro dos coros infantis do Santuário de Fátima. Será às 15h30 e este ano participam os seguintes coros: o Coro de Pequenos Cantores de Esposende, o Coro Infantil e Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa, o Coro Infantil-Juvenil de Torres Vedras e o anfitrião, a Escola Cantorum Pastorinhos de Fátima, que é o coro infantil do Santuário de Fátima. Portanto, estáis todos convidados para participar também neste momento. Recordo também que estamos a viver a Semana da Oração pelas Vocações, não esqueçamos esta intenção. Invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz. Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrai-vos, ó Maria, aleluia, aleluia. Ó Maria, aleluia, aleluia.
vabis humile spiritu, in tenebris lux tua nos inveniat, in lacrimis nostris spes tua florea. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso.
Telefone agora 514-212-0980. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marchesá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras.